Provavelmente você já ouviu falar sobre DNA, certo? Mas você sabe qual é a relação do DNA com a genética? E mais, você já ouviu falar sobre epigenética? Nesse vídeo, vamos mostrar um pouco sobre o que é epigenética e como comportamentos podem ser passados dos pais para os filhos sem ser por meio do ensino ou herança genética. Vamos do começo. O DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula que se encontra em todos os seres vivos. Ela é constituída por duas fitas compostas por subunidades chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo, por sua vez, carrega uma base nitrogenada, sendo elas adenina, guanina, timina ou citosina. A molécula de DNA é responsável por armazenar informação sobre as características do organismo que a carrega. Informação que é codificada de acordo com a sequência das bases que a compõem. Porém, nem toda sequência de bases armazena alguma informação para a célula. Algumas regiões funcionam como local para encaixe e desencaixe da maquinaria celular de leitura, chamada RNA polimerase. Outras regulam, dependendo de proteínas, se uma região vai ser lida mais ou menos vezes, e outras ainda se encontram sempre escondidas para que não sejam lidas. As regiões que codificam de verdade alguma informação chamamos de genes, e a genética é a área das ciências biológicas que estuda quais são essas regiões, como esses genes influenciam as características dos organismos e como essas informações são passadas de geração para geração, ou seja, quais são os padrões de herança genética. Mas onde entra a epigenética nessa história? Como o nome diz, epigenética é a área que estuda os eventos que ocorrem acima do campo da genética, ou seja, mudanças que ocorrem no DNA sem alterar a ordem das bases que o compõem. Esses eventos podem ser classificados em pelo menos 10 diferentes mecanismos epigenéticos. Um deles é a metilação do DNA, que consiste na adição de um radical metil a uma citosina em locais que esta vem seguida de uma guanina. Esse mecanismo, quando age em regiões promotoras dos genes, leva ao silenciamento destes, devido à atração de proteínas que levam à compactação do DNA na região, o que impede a ligação da RNA polimerase. Outro mecanismo é a acetilação das histonas, proteínas que se encontram em conjuntos de 8, nos quais o DNA literalmente se enrola, dando aproximadamente 2 voltas em cada conjunto. Isso permite uma maior compactação das moléculas de DNA no núcleo das células e, ao mesmo tempo, a inibição da leitura de trechos que se encontram enrolados. A acetilação das histonas consiste na adição de um radical acetil em regiões das histonas conhecidas como caudas. Este mecanismo leva à descompactação do DNA na região e permite que este seja lido. Agora, para dar um pouco de sentido nisso tudo que eu disse, vamos a um exemplo prático. Cientistas do Canadá e da Inglaterra, em 2004, demonstraram pela primeira vez que o comportamento de cuidado dos pais pode levar a alterações epigenéticas de longa duração nos filhotes, capazes de influenciar no comportamento pelo resto de suas vidas. Eles já conheciam que as mães ratas apresentavam diferenças comportamentais no cuidado com os filhotes, podendo ser muito ou pouco cuidadosas, e que os filhotes se desenvolviam em mães muito cuidadosas e menos suscetíveis ao estresse quando criados por mães muito cuidadosas, e em mães pouco cuidadosas e mais estressáveis quando criados por esse tipo de mãe, sendo que filhotes adotados adquirem o comportamento da mãe adotiva independentemente do comportamento da mãe biológica. Ou seja, o comportamento observado de cuidado e reação ao estresse não é geneticamente herdado. Eles então testaram experimentalmente a hipótese de que mudanças epigenéticas poderiam estar envolvidas nesse comportamento. E os resultados foram que os filhotes criados por mães cuidadosas, em comparação com os filhotes criados por mães pouco cuidadosas, apresentavam muito menos metilações no DNA e mais acetilações nas histonas na região promotora de um gene responsável pela resistência ao estresse. Encontraram também que o gene é metilado no dia do nascimento dos filhotes e desmetilado nos primeiros 6 dias de vida em filhotes bem cuidados, permanecendo como estão pelo resto de suas vidas. Bom, espero com esse vídeo que você que me viu até agora tenha, além de um pequeno conhecimento a mais sobre epigenética, mais um motivo para garantir que todos os filhotes ao seu redor estejam sendo muito bem cuidados. Até a próxima!